podia deixar de, em primeiro lugar, agradecer à Fundação, à Joana, terem escolhido o nosso hospital. Depois irei-me referir à outra escolha, à escolha que dá origem à agradável leitura do livro, mas terem escolhido o nosso hospital, este espaço, para esta apresentação. Aliás, temos primado ao longo do último ano e meio de procurar neste espaço, para além das habituais exposições, também encontrar aqui momentos de final de tarde como este, é o segundo. Aliás, tivemos um de um profissional da enfermagem, agora temos um virado sobre as urgências e de uma visão de cidadania transversal às nossas profissões e, portanto, o nosso agradecimento, muito em particular à Fundação e à Joana, por nos terem escolhido e por estarem connosco e, naturalmente, o agradecimento também pela vossa presença em nome do Centro Hospitalar Lisboa Norte. Muito boa tarde. Acaba-me agora a mim fazer uma pequena introdução. O meu nome é Pedro Pita Barros, estou aqui também como representante da Fundação e, portanto, não queria deixar de agradecer neste momento ao Dr. Carlos Martins e ao Hospital e a todas as pessoas que colaboraram, primeiro no livro e agora nesta sessão. É com muito prazer que nós fazemos aqui o lançamento. É certamente, para a Joana, voltar a um local que claramente lhe deixou gratas memórias. Para as pessoas que colaboraram com a Joana, ver agora o resultado final também desse aspecto. Espero que também se reconheçam e sintam que foi um trabalho e uma colaboração que valeu a pena. A sessão vamos organizá-la de uma forma simples. A Joana fará uma breve introdução, depois a doutora Margarida Lucas falará algumas coisas, eu direi uns disparates de seguida, abriremos uma rápida discussão às pessoas que aqui estão presentes, se quiserem comentar, sugerir, perguntar à Joana alguma coisa sobre o livro, sobre as pessoas que estão no livro, e depois então teremos um encerramento também, nesse caso, aí novamente a cargo do Dr. Carlos Martins. Portanto, podem ficar até ao final, terão a oportunidade de também ser espectadores ativos. Joana, é a tua vez. Muito bem. Agradecer primeiro a toda a gente que aqui está. Não sei se o microfone está um bocado afastado. Não? Ouve-se bem. Tenho a voz bem colocada, é sorte. Voltar a agradecer, tal como já fiz no livro, à Fundação, ao António. Não é todos os dias que um jornalista tem a oportunidade de fazer trabalhos maiores, mais desenvolvidos. Agradecer ao Pedro, pessoa independente, muito respeitada na área da saúde, que muito me honra com a sua presença aqui. Dr. José Carlos Martins, Presidente do Conselho de Administração desta Casa, que me abriu as portas, e também é preciso coragem para abrir as portas aos jornalistas, eu sei disso. Um agradecimento muito especial à Dra. Margarida, porque esteve sempre disponível para esclarecer todas as dúvidas e sempre manifestou abertura em relação a este projeto, apesar de ter problemas de sobra para resolver diariamente. Eu estive mais ou menos um mês aqui na urgência do hospital, não é aqui, porque a urgência é ali ao lado. A doutora Margarida fez-me uma escala com dias, noites, fins de semana, para eu ter uma boa noção das coisas, de como as coisas se passavam. A ideia do António, quando me lançou este desafio, era que retratasse o que era um serviço de urgência hoje em Portugal. Foi isso que tentei fazer, portanto foi esse o meu objetivo desde sempre, com a preocupação também de que o cidadão comum compreendesse um pouco melhor como funcionam as coisas. Portanto havia aqui também essa preocupação mais didática, enfim, como é que as coisas se organizam, quem lá vai, porquê, era esse o principal objetivo. Eu aprendi muitas coisas enquanto aqui estive. Espero que quem leia também aprenda alguma coisa. Um serviço de urgência é um sítio muito animado, sobretudo este. Como é dito no livro, são mais de 400 pessoas que ali entram, portanto, diariamente. O trabalho não foi assim fácil e começou logo pela decisão em relação ao método a seguir. Onde estar, quem seguir, no meio de tanta gente, ter de explicar às pessoas o que estava a fazer. O mais difícil de tudo foi não perder o fio à meada das diferentes histórias. Bastava ir perguntar alguma coisa a alguém que não tinha percebido bem e já ia perder o início de outra coisa qualquer, e depois, quando estava a tentar perceber um pouco melhor uma história, havia uma ambulância que entrava por ali adentro, e são tantos os estímulos e os acontecimentos que é difícil uma pessoa conseguir manter o foco e decidir como é que eu vou fazer isto. Vou andar atrás das pessoas, vou estar nos gabinetes, como é que vou fazer? Essa parte foi das mais complicadas. De qualquer forma, fui bem recebida também pelas pessoas que sempre tiveram vontade de partilhar comigo as suas experiências, porque é que ali estavam, etc.
Andava assim com uma bata azul descartável, com um bloco e com uma caneta. Nas salas de espera podia estar sentada a falar com as pessoas, depois nos gabinetes não, então muitas vezes tinha que estar em pé, assim a escrever de lado. E depois, quando havia assim noites mais agitadas ou episódios que me perturbavam mais, quando chegava à casa não conseguia ler uma palavra do que tinha escrito e depois já meti aqui lendo os apontamentos. Isto foi aquela noite muito má em que entrou, não sei, eu não conseguia perceber rigorosamente nada do que tinha escrito. Uma noite de urgência rendia 3 cadernos de apontamentos. Enfim, dizer que gostei muito de fazer este trabalho, foi com enorme motivação que caminhei para o hospital durante aquelas semanas e consegui encontrar algumas semelhanças entre o trabalho da urgência e o trabalho de uma redação. A rapidez de raciocínio que é precisa, o estar sempre alerta, nunca sabermos o que vai acontecer. Se fosse médica ou enfermeira, era na urgência que gostava de trabalhar. Dizer que o trabalho das pessoas que ali estão diariamente é de facto meritório, intenso, muito exigente. Como a doutora Margarida Lucas diz no livro, os doentes não são apenas doentes e muitas vezes os problemas vão muito para além dos problemas de saúde, das queixas. Há todo um contexto social que é muito difícil às vezes, a ansiedade das famílias, etc. Este problema também fala disso, dos problemas sociais, das dificuldades financeiras que as pessoas atravessam, da doença crónica nos mais velhos, do peso que isso pode significar para as famílias, para a urgência. Alguns dados são citados, nomeadamente o aumento dos internamentos a partir da urgência, o que traduz a gravidade e a complexidade dos episódios. Outra questão aqui focada é a velha questão das falsas urgências. Portanto, parece que não há assim uma grande evolução nos hospitais de Lisboa. As pessoas continuam a usar os serviços de urgência como se fossem a um centro de saúde. Os dados também são ilustrativos e estão no livro e demonstra que, de facto, o sistema continua a não ser muito eficaz. E pronto, e por aqui me fico. Muito obrigado. Doutora Margarida. Muito obrigada. Eu devo dizer que é com imenso gosto que estou aqui hoje, depois de já muitos meses atrás termos iniciado, e foi na altura com enorme satisfação que acolhemos a escolha do nosso centro hospitalar e em particular do serviço de urgência, mas considerando ao mesmo tempo que isso representava um desafio para o serviço. Havia alguma incerteza na forma como ia decorrer, estávamos expostos, totalmente expostos a uma jornalista. Pois. E, de facto, era difícil antecipar se tudo iria ou não correr bem. Temos, obviamente, experiências anteriores, mas são experiências muito pontuais, muito circunscritas e, portanto, esta ultrapassava. Mas foi com bastante interesse e expectativa que aceitámos esta exposição do serviço. Gostaria de destacar aqui a forma como a doutora Joana Bernardo da Costa interagiu com todos os profissionais. Devo dizer que nós, no serviço de urgência, temos a cada 24 horas um contingente de mais de 100 profissionais. Passam por aquela urgência. A sua interação com os doentes e com os familiares foi excepcional. Foi sempre de uma forma não intrusiva e perfeitamente discreta, o que é também muito difícil de conseguir, mas conseguiu de facto. E a forma como captou muitíssimo bem a necessidade do trabalho em equipa e os aspectos multidisciplinares que um serviço de urgência tem de ter. E ao longo, de facto, de muitos dias, noites e fins de semana. Foi uma vida com alguma dureza, tal como é o serviço de urgência às vezes. E eu penso que foram todos estes aspectos que, de facto, captou muitíssimo bem, que lhe permitiram construir este livro, que é tão interessante de acompanhar na sua leitura, com base nestes múltiplos relatos que faz dos casos que vivenciou no seu dia-a-dia na urgência. Destacava também
muito em particular, um aspecto que eu considerei importantíssimo, que é os aspectos didáticos para o leitor. De forma a permitir perceber o que é o funcionamento de um serviço de urgência com esta complexidade. Muitas vezes ouvem falar do sistema de triagem de Manchester ou dos encaminhamentos, e as pessoas, de facto, e nós tentamos explicar e distribuímos uns folhetos, mas as pessoas, de facto, dificilmente percebem. E está com uma clareza transposto do livro e na sua leitura que eu acho que todas as pessoas que forem, de facto, e que lerem o livro, conseguem finalmente perceber o que é isto do sistema de triagem, o que é isto da atribuição de prioridades que se faz com o encaminhamento dos doentes para os diversos espaços na urgência. Porque é que às vezes os episódios são tão demorados? Tudo isto está muitíssimo, com uma enorme clareza explicado no livro. Outra captação que se tem tornado cada vez com mais peso no serviço de urgência, sobretudo nos últimos 2 anos, são para além, como a doutora Joana Bernardo da Costa já disse, para além das situações da doença, é a envolvência social. E houve um aumento muitíssimo significativo destas situações dramáticas, às vezes, nestes 2 anos. Depois de eu ter lido o livro, talvez não seja bom considerar, mas eu acho que a leitura deste livro deveria ser obrigatória para todos os profissionais que passam pelo serviço de urgência. E enquanto responsável, a leitura deste livro também me permitiu encontrar alguns aspectos que estarão menos bem e que aos olhos de uma pessoa que não é profissional, não estava também, felizmente, no papel de utente do serviço e, portanto, podia ter um olhar desprendido desse ponto de vista. E que, no fundo, chama a atenção para algumas coisas que nós, de facto, poderemos melhorar. Às vezes estamos tão envolvidos no nosso dia-a-dia que já nem nos apercebemos de alguns aspectos, que podem ser pequenos aspectos e pequenas correções, mas que podem ser muito importantes para todos os utentes do serviço de urgência. E, portanto, eu acho que posso concluir que foi uma experiência muito gratificante e que permitiu também a abertura com transparência de um serviço, que é sempre um serviço com problemas, também à comunidade. Não queria deixar de chamar também a atenção para esta capa do livro, que eu acho fascinante. E queria dizer, doutora Joana Bernardo da Costa, muito obrigada em meu nome, em nome de todos os profissionais do Serviço de Urgência. Muito obrigada e bem-aja. Muito obrigado. Bom, agora vão ter que me ouvir a mim durante 5 minutos. Para mostrar que li o livro, tenho que dizer algumas coisas que tenham a ver com o livro, obviamente. Mas primeiro, cumprimentar a Joana. A Joana é uma jornalista da área da saúde de longa data e com o jeito que tem para a escrita e com o conhecimento que tem da área da saúde, julgo que não será uma surpresa para vocês, que quando começarem a ler o livro, começam numa ponta e terminam na outra rapidamente. Estes retratos da Fundação são livros pequenos, mas nem por isso deixam de ser intensos e interessantes na sua leitura. Eu confesso que quando comecei a lê-lo, pensei, bom, isto vai levar 2 ou 3 dias a fazer isso. Acabei por libertar o meu tempo para conseguir lê-lo de uma só vez, que foi bem mais interessante do que classificar exames de alunos, que é basicamente aquilo que um professor tem que fazer. A Joana encontra na sua observação, e essa foi a parte que me agarrou como leitor técnico de alguma forma, muito do que nós conhecemos sobre as urgências. Aquilo que nós conhecemos da crueza dos números e das estatísticas, a Joana consegue-lhes dar o rosto humano que está presente nos vários casos que ela trata. E isso foi muito interessante de conseguir encontrar não só o lado de quem vai à urgência, mas também o lado de quem lá está para receber. E não sei se a doutora Margarida Lucas tinha essa noção, muitas vezes, para quem está do lado de cá, o lado de lá é um desconhecido. E é esse lado de lá que também vem muito bem para nós. Eu devo dizer que eu só vi fazer esta apresentação, já tive uma vantagem. Conheci uma das personagens do livro, que poderão encontrar depois, a doutora Juju, que estava aí, e portanto tive esse prazer, ainda ali está, tive esse prazer de conhecer.
Ora, que mais é que nós temos? Numa urgência de um hospital grande acontece um pouco de tudo. E é essa diversidade que a Joana nos leva a ver. Está lá um pouco de tudo, de todos os casos que podem acontecer. Há falsas urgências? Há. Mas a triagem procura estabelecer regras. E nós percebemos, pelo livro, muito bem, que quem tem situação mais grave é mais cedo atendido. Isso é feito de uma forma tão natural, através do que é explicado, que rapidamente nós nos sentimos lá dentro da urgência e a perceber como é que está a funcionar. Mas também tem partes interessantes. Partes interessantes do ponto de vista dos costumes, porque rapidamente também percebemos pelo livro como é que há tanta gente a aprender como se bate o sistema, como é que se exagera os sintomas para rapidamente passar à frente, esquecendo-se que passar à frente numa cor está a prejudicar um outro que pode ter verdadeiramente o problema. E isso percebe-se muito bem como é que as pessoas reagem em termos do seu benefício privado, sem perceber o todo, e depois como é que tudo acaba por se encaixar de alguma forma. O que também é curioso, porque se todos aprenderem a bater o sistema, ficam todos na mesma, têm todos a mesma cor de qualquer forma. E, portanto, são corridas que os cidadãos têm uns com os outros, que aqui aparece muito bem descrita, com algum, não diria, até com algum humor da forma como está apresentado, tem alguma graça do que está. Há muito tempo de espera das pessoas, depois de ser visto por um médico lá dentro à espera. E as queixas surgem, e as queixas são relatadas. Mas nós não ficamos a saber quantos caminhos diferentes podiam ter seguidos fora do hospital. Não sabemos muito sobre essas pessoas, nem quanto é que seria lá fora. Portanto, é muito difícil, a partir da leitura do livro, tirar conclusões técnicas nesse campo. Mas não deixa de ser interessante que, mesmo na parte daquilo que nos transmite o livro, nós conseguimos ver que a urgência garante tudo. Está lá todo o tempo, e se as pessoas estão 13 horas na urgência, como havia uma das pessoas que estava, está lá porque não vai ter dias depois a ir a vários sítios fazer as mesmas análises. E isso percebe-se que é uma coisa que também tem valor, que está ali das pessoas terem, queixarem-se, nota-se bem o queixar durante o estar à espera, mas depois da pessoa ir ao médico e ter visto tudo, quando sai, quase que se nota o alívio da pessoa na escrita da Joana. É muito curioso perceber esse sentimento que também lá está. Do lado de lá, o que é que nós conseguimos ver do lado de lá? De quem nos recebe no outro lado das urgências? Temos uma breve visão, uma rápida visão do que fazem os médicos e os enfermeiros, de como é que lidam com quem lá passa, como é que percebem que cada doente é uma vida diferente, cada doente é uma família diferente, cada doente é uma situação diferente no que o rodeia e na doença que tem. Vê-se também o pulsar daquilo que cada um gosta mais. Vê-se também um pouco a ansiedade e a pressão que existe em algumas circunstâncias. Às vezes vira-se a página e está-se a pensar, vai agora surgir mais um caso dramático ou não vai surgir mais um caso dramático? Houve uma altura numa página qualquer, que eu já não lembro qual é, não tomei nota da página, mas em que se sente isso. Eu estava à espera de ver, ok, e agora o que é que vai acontecer? E sente essa pressão que ali está presente. Agora, percebemos também quais são os outros agentes menos óbvios, as outras pessoas menos óbvias, que nós normalmente não nos lembramos quando pensamos na urgência. Encontramos os seguranças. Os seguranças que têm que fazer um pouco de tudo. Têm que orientar as pessoas que estão perdidas, doentes, acompanhantes, que às vezes andam perdidos por aí. Mas têm que saber em que momento é que têm que ter o cuidado de dizer é por ali ou por acolá, ou o momento em que têm que usar um pouco mais de força e firmeza para impedir uma invasão. Percebe-se que há ali também um trabalho, provavelmente que nenhum de nós reconheceria, mas que está lá. Que eles fazem parte não são parte da equipa médica, mas fazem parte da equipa da urgência. Estão lá claramente a fazer isso. E há também os outros personagens que aparecem. Os acompanhantes, que são também um mundo em si mesmo. Os casos relatados pela Joana têm sempre um. É a irmã, por um lado. É um filho. Mas há sempre alguém que partilha o caminho com o doente, no hospital, para o hospital e fora do hospital. E que o apoia, que o contraria frequentemente, quando há as queixas, foi muito interessante isso, mas que, sobretudo, serve de escape para as queixas, para os desabafos que os doentes têm. No fundo, foi muito interessante ver que aquilo, qualquer que fosse, desde o filho carinhoso com a mãe, até a irmã que protesta com a outra irmã, nota-se sempre ali um carinho no acompanhamento que traz e leva. Não? E portanto, temos ali toda uma sociedade a fluir dentro do hospital. E, portanto, a urgência do hospital é muito mais apenas do que ambulâncias a entrar e médicos a agir, é muito mais do que o filme do serviço de emergência com o George Clooney de há uns anos atrás. Tem muito mais vida e colorido ao vivo do que poderíamos retirar daí. Para uma parte mais séria, o que é que nós podemos retirar ideias para explorar? Okay? O que é que se pode retirar do livro que possa ajudar o hospital ou o serviço a pensar-se também de alguma forma? Okay? Surgiram-me duas ideias e é provável que se eu lesse agora outra vez tivesse mais umas quantas. Okay? Não é nada impossível. A primeira delas é as questões de sinalética e circuitos de circulação dos doentes, que façam andar menos perdidos.
Foi uma coisa que me suscitou curiosidade. Não é que os sinais não estejam lá neste momento, porque estão lá, mas nem sempre são facilmente percepcionados ou compreendidos pelas pessoas que estão numa pressão. O acompanhante que vai acompanhar alguém não quer cifrar muito, não quer ter muito trabalho a decifrar. Sinais pequenos e complicados não ajudam. São pessoas que têm que ter, a coisa tem que ser mais fácil. Saber, mandar subir num elevador qualquer, tem sempre aquela coisa de procurar o número em cima, que é uma coisa complicada, não é? Eu fiz agora a experiência, já vim para aqui, vim por dentro, estacionei lá atrás e estava a ver onde é que está o número do elevador. Portanto, era uma solução simples. Se é o número 12, porquê é que não há ter um 1 e um 2 garrafais pintados na porta? Pronto, aquele é o 12, o outro é o 11. Porque senão eu tenho que estar a olhar para cima. Mas se eu estou a acompanhar alguém, não vou estar a olhar para cima e para onde é que está... Não sei, há aqui coisas que podem ser interessantes pensar fazer isso. Outra ideia, e esta agora é mais uma ideia para mudar, é de desafio à própria comunidade científica. Por exemplo, há uma frase que a Joana tem que diz: a médica escreve sem parar no computador durante meia hora. Ora, fará sentido isto suceder? Fará sentido ter alguém que ajude nesse papel e que escreva em alternativa? Ou, e aqui é a ideia para tentar qualquer coisa, por que não pedir a um departamento de uma universidade que, a partir do reconhecimento de voz, consiga escrever diretamente o que o médico possa ditar enquanto fala com o doente? Já existem sistemas de reconhecimento de voz. Existem já sistemas para nós brincarmos com os smartphones, em que nós podemos falar para o smartphone e ele escreve um e-mail. Não deve ser muito complicado ter um passo seguinte e, se calhar, lançar um desafio a uma escola de ciência e tecnologia que consiga criar esse reconhecimento que impediria que o médico escreva sem parar no computador durante meia hora. Acho que é um desafio interessante. Não é tanto para o hospital, é para fora. Mas é um desafio interessante a lançar para fora. Porque tempo que se ganhasse aí era tempo ganho para o doente. Ou para outras questões. Claro que podia haver outras coisas que nós podíamos falar ao longo do texto que a Joana nos tem. Por exemplo, questões de tempos de espera, que nós sabemos dos dados, estão lá reproduzidos. A distribuição dos doentes por cores, os azuis, os verdes, está lá também no livro. A não utilização da linha Saúde 24 também está presente no livro. Os casos sociais que tanto se fala estão aqui retratados com bastante cuidado. A violência doméstica, o que isso significa quando se está na urgência a encontrar essas situações. As flutuações associadas com os jogos de futebol. Quando há jogos de futebol há menos gente. Que nós empiricamente achamos que deve ser verdade. Quando está lá, não é? Quando joga o Benfica. Quando joga o Benfica. Eu estava aqui a poupar a parte clubística. Pronto. As dificuldades de articulação com outras entidades que nós ouvimos falar e que também se nota aqui que estão presentes. Portanto, nós acabamos por ter, num livrinho que não é muito grande, não é? Acabamos por ter toda uma riqueza de conhecimento, de informação, de escrita que é agradável de seguir e que pode ajudar o cidadão, pode ajudar o serviço, pode ajudar quem vem à urgência também a compreender tudo o que se passa também ali dentro. E, portanto, é algo que eu recomendo vivamente que tenham uma leitura. Não iria ao ponto de fazer como a doutora Margarida, tornar obrigatório a toda a gente, mas podemos passar a falar em coisas simples. Quem trouxer o livro da Joana lido consegue passar à frente. Pronto. Se é isso que motiva as pessoas a fingir coisas, em vez de fingirem qualquer dor, tem essa parte. Agora, num registro mais sério, quero novamente cumprimentar o serviço pela abertura e pela disponibilidade para aceitar alguém de fora. Eu acredito que nunca é fácil termos alguém que vai lá dentro e vai conhecer o interior do que se passa. Tem apenas um consolo. Uma jornalista é certamente menos perigosa que um economista, portanto, esse iria pensar em cortar coisas. Portanto, é certamente algumas vantagens, mas é sempre de louvar que haja esta disponibilidade para acolher bem alguém que vem de fora, que traz um olhar para o serviço, e os olhares de fora são sempre bons. Mesmo que sejam não técnicos, mesmo que sejam sobre a técnica do serviço, são sempre interessantes. E claro, a Joana tem todos os parabéns pela forma como nos consegue prender num mundo que não é fácil, mas consegue nos guiar através desse mundo com algo que, ainda antes de nós começarmos esta sessão, alguém me dizia ali há pouco que até poderia dar um filme se isso fosse feito nos Estados Unidos. Haveria alguém que pegaria e faria. É melhor registrar já o guião, pelo sim, pelo não. Portanto, disto dá para ver
a riqueza que vocês poderão encontrar aqui no livro. Dito isto, vou terminar. Vou agora permitir à Joana que diga alguma coisa se quiser e depois abrir à participação das pessoas se quiserem. Essa questão do registro, nós falámos sobre isso também, estava a sugerir a história da aplicação, não é uma questão simples de resolver, porque os registros têm uma parte muito positiva, que é ficar tudo registado, e tem uma parte negativa, que é as pessoas perderem algum tempo a registar. Também não são todos os médicos que perdem meia hora a escrever de seguida, porque depois os métodos também são imensamente variáveis e eu também pude observar como as coisas eram diferentes. Há uns que conseguem escrever e fazer tudo ao mesmo tempo, há outros que não, demoram mais algum tempo e, portanto, mas não é fácil efetivamente a pessoa estar a ver, estar a falar, estar a analisar uma série de coisas, a registar ao mesmo tempo e é verdade que isso demora tempo e pode retirar alguma funcionalidade, é um problema de facto que existe. Pronto, depois, sim, é verdade que há alguns que aldrabam, mas a maior parte não aldrabam, não testemunhei isso. Das coisas que me fez mais confusão foi realmente haver muita gente com coisas aparentemente banais a recorrerem à urgência por falta de outras alternativas, não é? Quer dizer, pessoas que vão buscar a medicação a partir da urgência, que sentido é que isto faz? Não faz nenhum, não é? Acho que não faz nenhum. E, portanto, por aí posso dizer só uma coisa? Claro. Em relação aos registros, em relação a essa meia hora que essa minha colega demorou, ela teve o cuidado de ver, e isso está dito no livro, de ver primeiro os doentes, orientá-los, e a meia hora foi a seguir. Foi para fazer os registros referentes a 3 doentes. É portanto, a primeira preocupação é sempre ver os doentes e depois já escrevemos. Sim, sim. Muito bem. Querem colocar algum comentário? Aceitam-se comentários elogiosos ao livro da Joana, como já viram. Já chega, já não aguento mais elogios. Ok, aceitam-se críticas ferozes ao livro da Joana. Não é? Ninguém tem nada... Nenhuma curiosidade de saber? Tenho que ler primeiro. Pois. Tenho que ler primeiro. Não, podiam ter curiosidades mesmo sem ler, saber se está lá ou não. Bem, muito bem. Sendo assim, vamos fazer agora o seguinte. Eu proponho uma salva de palmas à Joana para cumprimentá-la pelo livro. Vou agora dar a palavra ao Dr. Carlos Martins para encerrar e depois do encerramento a Joana estará aqui para assinar os livros das pessoas que o quiserem. Eu tenho um privilégio, serei o primeiro, já fica aqui para depois ela assinar. Dr. Carlos Martins. Posso ser o segundo. 2, 3 notas finais e não no registro propriamente de encerramento, mas mais num registro de quem teve o privilégio, já percebi, também de ler o livro, de já ter lido o livro, e confesso que li 2 vezes. Li há uns tempos atrás, quando, enfim, a cerimónia se pensou nela, e li, este fim de semana, quando olhei para a agenda da semana. E li, não pela obrigação, não era eu que o iria apresentar, nem introduzir, mas li-o 2 vezes pela simples razão que me recordei, quando olhei para a agenda, que tinha sido um prazer ler e havia alguns detalhes que podiam fazer a diferença em termos de algumas reflexões futuras. E, portanto, dizer que li com muito entusiasmo o seu livro, e confesso 2 vezes, repito, porque, sobretudo, é um guião, utilizando a palavra guião, parece que vai registar como guião, portanto eu já começo a adaptar-me a essa decisão que foi aqui tomada em público, mas é de facto um guião muito realista daquilo que é o serviço de urgência, no caso do maior hospital universitário do país. E com tal visão de cidadania, ainda há pouco a doutora Margarida dizia, nós temos procurado estimular, no último ano, muitos workshops, conferências, momentos como este, que é sempre o momento de parar um pouco, trazer alguém de fora, ainda há pouco também falávamos sobre isso, trazer a visão externa para dentro do hospital é sempre positivo. Não se perde tempo quando estamos num workshop, num seminário, na apresentação de um livro como este, ou a ler um livro. Não, ganhamos um pouco mais de experiência e, por vezes, refletimos, cada qual ao seu nível de decisão ou de responsabilidade,
serve sempre para refletirmos um pouco se estamos a fazer bem, se não é possível fazer melhor. Enfim, no seu livro há 2 ou 3 detalhes. A sinalética temos melhorado muito, mas podemos sempre melhorar mais, como é mais evidente. Mas há outras questões no plano da organização, que a doutora Margarida já referiu e bem, temos procurado fazer alguns esforços. Seguramente, quando vier fazer a versão 2, o segundo capítulo, vai ver essas diferenças e está já convidada para passar uns 2 meses connosco no próximo ano. E eu diria que há aqui uma questão, e quero lhe dizer, Joana, não tem que nos agradecer, quer dizer, você teve a ousadia de pensar, vou viver, não sei se pensou que era um mês, mas acabou por ser um mês, vou viver um mês na maior urgência do país. E é preciso ter ousadia para tomar essa decisão, sabendo que a urgência, tal como o nome diz, atende casos urgentes, não é muito fácil, há quem não tenha, perdoe-me a expressão, estômago para, mas é um sítio, de facto, em que é preciso ter ousadia e coragem para viver lado a lado com os profissionais. Não por aquilo que é visível, mas pelo resto que eu já me vou referir, que é outra parte que eu acho que o seu livro transpõe muito bem. Mas, sobretudo, não é pelas situações visíveis, o sangue, a fratura exposta, não. É mais num outro contexto que daqui a um minuto já me refiro a ele. E, portanto, essa ousadia nós tivemos ousadia de aceitar. E aceitar dentro de um princípio que achamos, desde logo, que é nossa obrigação aceitar este ou outros tipos de desafio, que ainda há pouco comentávamos, noutro contexto mais académico. Porquê? Porque também faz parte da nossa missão pública. E, portanto, há aquele velho ditado popular, quem não deve não teme. Isso há coisa que nós temos convicção, é que temos excelentes serviços neste centro hospitalar, e entre eles, como front office, eu diria linha da frente, e sobretudo a nossa montra, o serviço de urgência, ou os serviços de urgência. É aí que muitas vezes os cidadãos tomam contacto com o Serviço Nacional de Saúde. E não estou-me a referir aos cidadãos nacionais, aqueles que passam, estão de passagem por Lisboa, turistas que estão na cidade de Lisboa. E é o seu contacto com o Serviço Nacional de Saúde e também temos essa responsabilidade. E é um serviço de urgência mais diferenciado do país, até porque é o único serviço de urgência que dá resposta a todo o país e às regiões autónomas. E, portanto, somos nós que recebemos casos dos 18 distritos e das 2 regiões autónomas, o que torna tudo isto muito mais complexo e daí também percepcionarem o nível de ousadia da doutora Margarida e da sua excelente equipa em aceitar que alguém, não no caso uma jornalista, mas alguém estivesse com eles durante, enfim, 30 dias, não direi 24 horas sobre 24, senão teríamos que lhe dar uma graduação em urgência e passar da bata descartável a uma bata mais adequada. Mas, sobretudo, eu diria que a Joana teve a felicidade de vivenciar um conjunto de situações, desde com todos os profissionais, e já aqui o Pedro dizia ainda há pouco, pensa sempre nos médicos, nos enfermeiros, o que é uma injustiça. Eu costumo dizer muitas vezes que tão importante é o segurança que está na porta do hospital como o presidente do Conselho de Administração, com os devidos. Porquê? Porque se ele falhar, não estiver lá, o trânsito é caótico, ninguém entra para trabalhar ou para ser atendido nas ambulâncias. E, portanto, é um trabalho de equipa em que cada um tem a sua responsabilidade e tem que funcionar de uma forma oleada, desde à parte dos seguranças, que são muito relações públicas e às vezes sociólogos, à parte dos assistentes sociais, à parte que tantas vezes esquecidos, e, portanto, há aqui uma cadeia que trabalha em equipa e se todos funcionarem bem, o resultado final é um excelente resultado, desde que cada um assuma a sua missão. Mas, para além de percebermos na transposição que é feita o que é a realidade da maior, mais diferenciada e, se me permitem, a melhor urgência do país, os números comprovam, mas enfim, não vamos discutir isso agora, eu acho que há aqui uma outra parte do livro que já foi ainda há pouco aflorada pelo Pedro, que é o outro lado do livro, no meu ponto de vista, subtilmente transposto, e o outro lado da urgência, que é a transposição das atitudes, não só dos profissionais, mas dos cuidadores, como é dito, e dos próprios doentes, não estou a dizer as atitudes, tentar passar à frente, é mais do que... A transposição dos sentimentos, o sentimento dos profissionais perante as situações, o sentimento daqueles que acompanham com mais ou menos carinho, com maior ou menor agressividade, os doentes e dos próprios doentes, nunca esquecendo, e eu digo sempre isto, se há sítio onde há um maior risco, um maior potencial de risco, devíamos organizar cursos de gestão de risco dedicados essencialmente aos serviços de urgência, é nos serviços de urgência. Não há ninguém que chegue a um serviço de urgência tranquilo, que não chegue ansioso, expectante, nervoso, preocupado.
o familiar e o doente, e, portanto, o potencial de conflito é enorme. Aliás, há um estudo, há uns anos atrás, enfim, noutras funções, há um estudo muito interessante. Nós tínhamos um conjunto de problemas na área de algumas urgências e quando terminamos o estudo chegamos a uma conclusão, enfim, que percepcionamos, eu diria, muito pouco, que é 80% das pessoas inquiridas, daqueles que tinham feito a transposição para lá do balcão de atendimento, sentiam-se plenamente satisfeitas com a prestação de cuidados que tinham tido. Estamos a falar dos doentes. Em contraponto, 75%, 80% dos familiares sentiam-se insatisfeitas com a informação, a ausência e insatisfação. Enfim, não foi aqui em Santa Maria, quero desde já dizer, foi em urgências regionais e, de facto, por vezes, há aqui uma outra parte da história que falta contar e que aqui parte dela, esta parte da ansiedade, da pouca tolerância, por vezes, da pouca tolerância com a ausência da informação no minuto que aqui está transposta. E, portanto, dizer que, em síntese, está de parabéns, e para terminar como comecei, com os parabéns e o agradecimento, agradecer novamente à Fundação e agradecer-lhe a si, continua a ser bem-vinda, sobretudo nesta versão. Eu costumo dizer sempre aos meus amigos e àqueles que estimo e considero, estamos sempre disponíveis do ponto de vista institucional, porque no ponto de vista profissional mantenha saudável e, portanto, usou o nosso serviço de urgência nesta nobre qualidade que usou. Mas para agradecer à doutora Margarida e pedir que transmita a todos os nossos profissionais, sem exceção, em termos de carreiras do serviço de urgência, devem se sentir orgulhosos por se verem aqui também transpostos aquilo que é o seu dia-a-dia e a pressão do seu dia-a-dia. Este livro é muito didático, aliás, nesse ponto de vista. E, por último, dizer-lhe que, enfim, estamos, tal como ainda há pouco transmiti, estamos sempre disponíveis para a evolução deste guião, isto é, para uma evolução, para uma fase posterior, que, aliás, eu diria, não torná-lo obrigatório, muito menos como uma via verde em termos de acesso à urgência, mas que acho que é extremamente, e ainda há pouco falava no didático, acho que este livro, ou livros sobre outras questões de grande sensibilidade, não só as urgências, estavam a lembrar a área oncológica, os hospitais de dia, acho que a visão de alguém que vem de fora, a visão do cidadão sobre aquilo que é um serviço, enfim, público, que é extremamente importante para clarificar e desmistificar muitas coisas. Porque nós, os profissionais ou os gestores, somos sempre um bocadinho suspeitos e, portanto, nada como ter a tal visão de cidadania sobre estas questões que não são complexas, são sim, é de enorme sensibilidade e responsabilidade, porque a complexidade muitas vezes somos nós que a criamos e eu costumo dizer, para grandes problemas, soluções simples, e isso penso que também percepcionou, que não é soluções simples, é uma atitude simples de confiança e, sobretudo, de determinação e de grande qualidade e excelência, que é aquilo que caracteriza este centro hospitalar e é isso que continua a caracterizar este centro hospitalar, não só na urgência como no seu todo. E obrigado mais uma vez. Obrigada.